pesquisadora da Cirimística, aconselhadora biográfica, profunda conhecedora da obra de Guimarães Rosa, e é, assim, uma grande honra, uma grande alegria ter a Marilda hoje aqui com a gente. Então, com vocês, Marilda Melanese. Então, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu recebi o convite da Heloísa pela BMA para participar aqui no Facebook, a minha primeira palestra no Facebook, trazendo algum conteúdo. A Heloísa foi muito gentil e me deixou escolher o tema, e inclusive que não fosse um tema farmacêutico, mas como estamos junto com a medicina, né, com os médicos, o farmacêutico e o médico são os parceiros, né, os dois irmãos gêmeos, né, lá do Cosme e Damião. Então, eu aceitei com alegria o convite com um tema farmacêutico nessa série dos saberes antroposóficos da BMA. E então eu coloquei esse tema, a natureza do remédio. E eu poderia também ter colocado um subtítulo, ou, que eu vou falar do remédio da natureza, né? Que assim são, né, os medicamentos que nós usamos, são oriundos dos reinos da natureza, são trabalhados, então, pelo farmacêutico, pelo ser humano. E a concepção, a ideia, né, o princípio dessa verdade, né, dessa realidade do remédio da natureza, ou a natureza do remédio, está nessa configuração, nessa situação desse organismo vivo, de matéria orgânica viva, que o ser humano, como ser espiritual, habita nessa etapa da sua vida, do seu desenvolvimento. Ele, então, habita um corpo material vivo que ele compartilha no mesmo espaço e no mesmo tempo com os reinos da natureza que juntos constituem o organismo vivo da Terra. Então, o homem e a Terra, com os seus reinos da natureza, estão constituindo um organismo comum, né? Um organismo de matéria viva, que é composto, então, por substâncias minerais, substâncias materiais, que estão organizadas pelos elementos, então, organizadas, constituindo organismos. Então, um grande organismo, que é o organismo da Terra, e os organismos dos minerais, dos vegetais, dos animais e o próprio organismo humano. Então, a própria Terra, né, o próprio organismo vivo da Terra está organizado por esses elementos. Então, a gente tem o que é terra, mineral sólido, né, físico, material sólido, que constitui, então, a própria estrutura do planeta, com os seus continentes, as suas placas tectônicas. Você tem a água, né, com os oceanos, com o movimento das correntes, que faz todo um movimento de distribuição de calor por esse planeta. E o ar, que então constitui a atmosfera, com água também presente nessa atmosfera, com substâncias químicas, gases os mais variados, e também mais quente ou menos quente, mais absorção de calor na região mais tropical, mais frio nos polos, com alteração de períodos, de estações do ano. Então, você tem essa atmosfera com esse ar e calor regulando, então, e dando ritmo, e dando períodos, e dando uma ritmicidade para esse organismo, que é o organismo da Terra. Então, esse organismo vivo da Terra, que é vivo também porque ele tem vida nele, propicia
a vida das plantas, que por outro lado, a vida das plantas vão propiciar a vida do planeta. Então, um não vive sem o outro, não dá para determinar quem veio primeiro, a vida de um ou a vida do outro. A vida vem na Terra como um todo, junto, e a vida de um pertence à vida do outro. Então, esse organismo da Terra, organizado por esses elementos, com essas substâncias, agora propicia a vida dos vegetais, que, por outro lado, vai propiciar a vida dos animais. Então, essa substancialidade, essa materialidade orgânica, né, da vida da Terra, então, organismos, grandes organismos, organismos menores, que estão, então, organizados pela atividade desses elementos, que, então, a terra, a água, o ar, o calor, a luz, a atividade configuradora sonora, né, que vibra e organiza e as figuras e as imagens e as formas, vai propiciar a vida animal, né, que vai, então, tudo isso agora em conjunto, propiciar, então, fornecer condições para que, então, o ser humano, como um organismo vivo, material, biológico, né, com uma sua vida biológica material, possa agora acolher o ser humano espiritual, que então desenvolve a sua espiritualidade, a sua vida espiritual livre dentro de um corpo vivo de matéria terrena. E essa constituição, então, do ser humano e da Terra, né, desse organismo de apoio, ela não é assim que aparece de uma vez, né? Isso é resultado de um processo evolutivo, né? Essa descrição que eu fiz no inicial é a nossa situação atual, mas isso vem de uma história em que, aos poucos, os elementos foram se somando para chegar a essa situação atual. Então, tudo vem de uma história que começa numa etapa evolutiva de calor, onde só existia o calor, e o ser humano era ali apenas um corpo físico de calor equivalente ao que são agora os minerais. Numa segunda etapa, a esse calor se junta o elemento ar e a luz, e o ser humano tem um corpo etérico, recebe um corpo etérico, então agora ele fica equivalente aos vegetais de hoje. E ao lado dele, como base de apoio para que ele seja, então, um humano vegetal, ele tem os minerais. Uma terceira etapa, a esse calor, a esse ar luminoso, a essa ar e luz, se junta a água e a força configuradora sonora, que então configura as imagens das formas futuras. E o ser humano, então, agora fica com um corpo animado, um corpo astral, equivalente, então, ao que são os animais hoje. Então, ele tem um corpo físico, um corpo vivo, como o das plantas, um corpo astral, um corpo anímico, como o do animal, e ao lado dele ele tem os minerais e os vegetais. Até essa nossa quarta etapa, a Terra, né, mineral, onde o ser humano agora se encarna, então, nesse corpo de matéria, de terra, com o seu corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, e nesse corpo, então, de matéria viva, ele pode desenvolver a sua etapa evolutiva, que é a sua espiritualidade livre, o seu eu. E ao lado dele, ele tem os minerais, os vegetais e os animais, que agora estão fazendo a substancialidade, a base, para que o ser humano possa se desenvolver como um ser espiritual.
E isso diz o Steiner de uma forma muito bonita na Crônica do Akasha, que isso é uma espécie assim de sacrifício, de uma renúncia, né? Que alguns seres eles renunciam ao se desenvolver para que alguns possam seguir, né? Então, todos os seres que agora compõem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, no princípio dessa evolução, lá no início, no calor, quando o ser humano era um corpo físico, todos eram também desse grupo humano. E em cada etapa que o ser humano, então, veio passando para o estado equivalente ao vegetal, o estado equivalente ao animal, até o humano de hoje, parte dele, do grupo humano, ficou atrás. Então, ficou na etapa anterior como animal, na etapa anterior como vegetal, na etapa ainda primeira como animal. Steiner diz que nesse processo evolutivo, vê-se como o homem se eleva a um reino superior, relegando uma parte de seus companheiros a um reino inferior. Este fenômeno corresponde a uma lei fundamental da evolução. Isso está na Crônica do Akasha. Então, isso mostra, né, como que a gente aqui agora tem como pertencente, né, a nós esses reinos da natureza. Então, aquilo que está no mundo fora de nós, que está na natureza, nos pertence, né? Somos nós mesmos. Só que na natureza, eles não têm a liberdade espiritual que nós temos em nós, nossa etapa em que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, a nossa individualidade, o nosso eu. E nesse processo também, enquanto vem essas etapas do calor, do ar com luz, da água e a configuração, e agora da terra com vida, nessas etapas, o ser humano também vai juntando a sua constituição anímica com as suas virtudes da alma. Então, na primeira etapa do físico, do calor, o ser humano tem a virtude anímica do querer, da vontade. Na segunda etapa, ele tem a virtude anímica do sentir. Na terceira etapa, a virtude anímica do pensar. E essas são as virtudes que, então, formam a alma humana, onde o espírito humano trabalha para desenvolver essa individualidade e essa espiritualidade. Então, essa alma, ela é uma alma cindida, né? É uma alma dissociada. E essa alma dissociada, então, é aquela que se depara com esse mundo fora de si, que se admira com esse mundo fora de si, do qual ela tira toda a substancialidade para se constituir corporalmente. Então, Steiner também diz, o ser humano de hoje toma como base de sua materialidade aquilo que pouco a pouco foi segregado de si no decorrer da evolução, ou seja, dos reinos mineral, vegetal e animal. E assim também, ela vai precisar desses reinos da natureza para o medicamento, porque nesse processo de unificação, né, dessa alma dissociada, né, desse pensar, sentir e querer, desse agir no mundo e reconhecer esse mundo e trabalhar com isso que está manifesto no mundo, o ser humano fica sujeito à atuação de seres espirituais também, que se atrasaram na sua própria evolução e agora atuam na alma humana e, através dessa atuação, provocam um dano, uma danificação, diz Steiner, nessa corporalidade humana. Então, aquilo que está danificado no corpo humano, ele está no estado puro, no estado não danificado na natureza. Por isso, na natureza tem o remédio para o que está danificado no homem. Então, também nas palavras de Steiner, esta é a razão
pela qual, para tudo o que o homem pode deteriorar em sua substancialidade exterior, deve ser encontrado exteriormente algo que represente o elemento correspondente em estado puro, sem conter a danificação humana. O que existe no mundo sem danificação é o remédio exterior para o danificado correspondente. Ministrando-o corretamente à entidade humana, temos o remédio específico para a correspondente lesão. Isso está no Manifestações do Karma. Então, aí, né, está bem colocado, né, melhor não podia, né, o fundamento, né, de por que nós temos, ou como nós temos toda a substância necessária para a nossa vida, nós temos nos reinos da natureza e também, então, os medicamentos. E aí, a forma como o ser humano encontra esses medicamentos e trabalha com isso é variável, né? Tá desde a história da humanidade, né? Ele tem essa necessidade de procurar o seu sustento, né? O seu alimento no mundo da natureza, e ele também procura na natureza, nos elementos da natureza, o remédio para as suas dores. Então, ele sempre procurou esse alívio para as dores nos reinos da natureza. E ele pode usar isso de uma forma direta ou usar algum processo de preparação. Então, vem aí o que é a história da humanidade. Então, a utilização das substâncias diretamente, por exemplo, de uma planta ou um extrato de uma planta, levou à procura por substâncias cada vez mais puras. Então, você usa uma planta, um chá de uma planta, tem algo ali que faz um efeito. Então, você vai procurar, isso é a história da humanidade fez, procurar cada vez mais qual é a substância mais isolada que eu tenho ali que cura, né, que faz esse efeito. Então, se for encontrando as substâncias quimicamente puras, os princípios ativos, com estrutura química definida, que vai ter, então, uma determinada ação específica no organismo humano. Essas substâncias, então, são isoladas e concentradas. Então, se você procura um princípio ativo de uma planta, às vezes você precisa de uma grande quantidade daquela planta para isolar algumas gramas daquelas substâncias, então, que vão ser ativas. E aí, conhecendo essas substâncias ativas, ou que estruturas químicas são ativas, em qual processo fisiológico, orgânico dos organismos, você pode aprimorar. Então, trocando partes e radicais dessas substâncias, ou juntando duas, ou modificando aqui e ali, né? Vai se encontrando, então, os derivados semissintéticos até os totalmente sintéticos, mas que a origem veio lá de uma substância natural. E isso, então, esse é o processo comum, né, o processo dos medicamentos utilizados pela maior parte da humanidade, né, atualmente, ou por todos, porque em um caso ou outro sempre é necessário, os chamados medicamentos alopáticos, incluindo aí os fitoterápicos, na forma em que eles são concebidos e utilizados atualmente. Então, os fitoterápicos são concebidos porque têm um princípio, uma substância ativa. E esse processo de obtenção de medicamentos foi o que prevaleceu na história, né? De forma coerente com o desenvolvimento da humanidade, com esse voltar-se e estar totalmente mergulhado no materialismo, né? na matéria. Né? Mas, paralelamente a isso, sempre existiram outras formas de se procurar extrair, né, essa potencial curativo dos reinos da natureza. Então, os alquimistas, eles procuravam o que eles chamavam da quintessência curadora das substâncias. Eles realizavam processos de mistura e de destilações sucessivas, em que eles procuravam sutilizar a substância, procuravam libertar a substância curadora das amarras que aprendiam na materialidade. Ao mesmo tempo em que se libertava a substância, elevava-se espiritualmente também o ser humano que realizava o trabalho e obtinha-se, então, medicamentos que aliviavam o sofrimento dos homens.
era a meta do alquimista. Ele trabalhava a substância enquanto trabalhava a si mesmo no seu processo de conhecimento, de autoconhecimento e de desenvolvimento como ser humano. A humanidade mergulhou no materialismo e esqueceu o caráter espiritual das substâncias, os medicamentos e as doenças. No ápice dessa época, né, do materialismo, tem Samuel Hahnemann, né, o criador da homeopatia, e ele, então, cria uma forma nova de preparar os medicamentos, em que a substância material, ao invés de ser concentrada, como na alopatia, ela vai ser sutilizada, diluída, até que não restem traços detectáveis dessa materialidade original. Este é o processo farmacêutico da dinamização, em que a matéria-prima original é submetida a processos alternados de diluição e movimentos rítmicos. Então, esse é o processo da dinamização. Partindo da matéria, tá ali no elemento terra, né? Se for uma substância mineral, né? Insolúvel, então ela é triturada em uma substância inerte, no caso, geralmente se usa lactose, se tritura essa substância até ela ir de uma parte para 10, para uma parte para 10, uma parte para 10, ou uma parte para 100, uma parte para 100, que são as dinamizações decimais ou centesimais, até ela estar numa situação em que ela possa passar, ser diluída na água. E aí, na água, ela é também agitada e diluída, agitada e diluída sucessivamente. Nesse processo, ela recebe uma aeração. E nesse processo de agitação, ela também recebe e desenvolve um processo calórico. E isso, então, é o processo da homeopatia, né? Se parte então, do terra, né, do elemento, do ambiente da terra, para o ambiente líquido, fluido, aquoso, para o ambiente aéreo e, no fim, para o ambiente calórico. De forma geral, a homeopatia faz esse processo partindo da substância no seu estado natural, no caso das plantas, um extrato alcoólico, que é chamado de uma tintura-mãe, e ela realiza o processo da dinamização sem submeter essa matéria-prima provinda da natureza a outros processos farmacêuticos prévios a essa dinamização. Mas, mesmo assim, na homeopatia, alguns medicamentos já têm processos prévios que são realizados nessa substância, por exemplo, alguns medicamentos que são partindo da matéria-prima torrada, como a coffea tosta, por exemplo, o café torrado, né? E outros preparados também, existem alguns, cálcio, como a parsulfuro, para quem conhece mais homeopatia, que têm um processo prévio de preparação. Mas a medicina, ou a farmácia antroposófica, ela utiliza processos que modificam e transformam inicialmente essas substâncias. E são, então, os característicos desse patrimônio, né, dos medicamentos desenvolvidos a partir dos conhecimentos da natureza e do ser humano, que são dados pela antroposofia. E esses processos podem ser ordenados de acordo com a atividade preponderante em processos de calor, em que se utiliza toda a gama possível de graduação de calor, obtendo-se uma substância, então já está transformada, e a partir dela se vai, então, fazer o processo de dinamização. Então, esse processo de calor vai numa graduação grande, vai desde uma infusão, que vai ter, então, a infusão é um chá, né? Uma água fervente vertida sobre a planta, deixa-se abafar, e aí você tem uma infusão. Então, você pode partir desse primeiro processo, com um calor mais leve, passando por uma decocção, que é, então, um cozimento da planta, ou uma digestão, em que essa planta fica num processo mais, numa temperatura
numa estufa ou num banho-maria, que se fique com uma temperatura controlada de 37 graus. Destilação, um aquecimento até a evaporação e posterior condensação dos componentes voláteis. Torrefação, um aquecimento até se torrar, como se faz com o café. Uma carbonização, uma coisa piscando aqui na minha tela. Uma carbonização, que é, então, um processo de fazer carvão, vai além, né? Torrar é uma leve tostada, né? Uma carbonização se faz um carvão. Uma incineração, que se aquece até eliminar todas as substâncias orgânicas presentes, ficando somente as cinzas, né? Que são, então, a parte mineral. Até a sublimação, que pode ser feita, ou destilação dos metais. Então, esses processos de calor são principalmente usados pelo Laboratório Veleda, né? O pioneiro na preparação desses medicamentos antroposóficos, e ele usa preferencialmente esses processos de calor. Os processos de luz, que são os extratos aquosos das plantas, são submetidos a processos de alternância rítmica de calor, escuro, e frio e luz. Ele resulta, esse processo, então, é um macerado da planta que fica durante o dia todo, numa estufa a 37 graus, no escuro. E no nascer, durante o dia e durante a noite. No nascer e no pôr do sol, ela é exposta à luz do sol, ao nascer e pôr do sol, a essa luz externa, essa luz do sol, num banho de gelo a 0 graus. E ela fica, então, nessa alternância rítmica de calor, escuro, frio e luz, e ela resulta numa fermentação lática controlada, em que ocorrem alterações na composição química do extrato da planta, permitindo que este se conserve sem a necessidade de se adicionar algum conservante. Isso, então, são os processos que são preparados principalmente pelo Laboratório Vala, que foi o que desenvolveu, que é o pioneiro nessas formas de preparação farmacêutica, segundo os processos do calor e luz. O Laboratório Veleda também realiza processos de fermentação lática controlada, que são os medicamentos que aparece um RH na frente, que é o Rhythmisch Hergestellt, então, preparados ritmicamente, então eles também são submetidos a um processo assemelhado. E depois eu vou dizer os processos do quimismo, né, que são esses que a gente preferencialmente desenvolveu, Flávio e eu, que agora são feitos e dispensados pela farmácia de Sirini, que são os processos do quimismo, então, do éter de som. Esse processo, então, ele faz uma dinamização das substâncias enquanto elas estão se formando. Então, usa o processo químico, do quimismo, em que, na transição das substâncias, em que os reagentes estão se desmanchando e ainda não se formou os produtos da reação, e nesse ínterim em que você tem duas coisas se juntando, a dinamização é feita. Então, é dinamizado um estado transitório entre duas substâncias prontas e configuradas, nesse chamado estado de transição, e ele ocorre, então, nas reações químicas, quando os reagentes já se desassociaram, mas os produtos da reação ainda não se formaram. Então, esse é um método bastante adequado para se juntar substâncias de origens diferentes, então, origens de reinos da natureza diferentes, para que ele constitua uma unidade. Então, você pode juntar a um órgão, uma planta, ou um animal, ou um mineral, né? Então, substâncias de origens diferentes agora são
juntas, né, preparadas de forma conjuntas, de uma forma em que se podem unir essas substâncias de reinos diferentes, constituindo um remédio único. Então, não somente uma composição em que as coisas são misturadas, mas elas são unidas. Sobre esses processos farmacêuticos, o Flávio vai fazer uma palestra mais aprofundada, que vai ser no próximo sábado, então, dia 31 de outubro, às 15 horas. O convite vai ser pelo Zoom, e o convite com o ID e a forma de entrar está publicado na minha página no Facebook. Está sendo divulgada por aí, vocês encontram a divulgação, quem quiser assistir, então, mais especificamente como são, então, esses processos farmacêuticos, que não é o lugar aqui de se aprofundar tanto nisso. E o que eu queria ainda complementar é que esses processos, então, que existem, né, de preparação, eles vão fazer parte do processo de reconhecer o humano, né, do que a tarefa que o ser humano agora tem aqui nessa sua vida, né, em relação a esses reinos da natureza que agora fizeram esse processo de sacrifício, né, de renúncia ao seu próprio desenvolvimento, e ficaram aqui servindo de apoio e desenvolvimento, de apoio para o ser humano se desenvolver como ser espiritual. Então, com esse mundo que está aqui ao nosso lado, é aonde o ser humano, enquanto faz esse processo em liberdade, né, de se autodesenvolver como ser espiritual, ele vai estar trabalhando, então, nesse reconhecimento desse mundo. Então, ele se defronta com esse mundo que está agora fora dele, mas que faz parte dele, e o impulso natural, o impulso saudável que o ser humano tem frente a esse mundo é esse impulso da admiração frente a esse mundo e a todos esses seres e a todos esses processos que estão nesse mundo. E a tarefa que ele necessita agora é de reconhecer esse mundo. É a tarefa do ser humano nesse processo da criação. É a tarefa que conclui a criação, diz o Steiner lá na Teoria do Conhecimento. Reconhecer através do seu pensar é a atividade humana que conclui o processo de criação do mundo. Todo o processo criativo agora se empenhou nessa criação. Diz o Steiner na Teoria do Conhecimento, o ser do mundo derramou-se no mundo. E todas essas seres que estão no mundo, né, que agora nos servem, né, como alimento, como medicamento, como toda a nossa base material para o nosso desenvolvimento, para a nossa existência, elas estão no mundo, na Terra, e nos seus seres, e não mais no mundo espiritual. Então, a ideia criadora de uma espécie, então, se eu reconheço uma planta, né, em toda a sua essência, e inclusive a sua qualidade medicamentosa ou não, né, eu estou entendendo e compreendendo e pensando essa ideia dessa espécie animal ou vegetal, e ela só pode voltar a ter uma existência como ideia espiritual a partir da atividade humana. Não tem mais nenhum ser outro, né, com qualidade ou com atividade espiritual que possa reconhecer essa criação, a não ser o ser humano. Então, essa é a atividade humana em relação a esse mundo, que traz, então, o processo de reconhecimento do mundo dos medicamentos. E tem uma meditação para os médicos, né? Mas que também serve bastante para os farmacêuticos, que diz: eu quero unir o meu pensar, sentir e querer anímico com a natureza. Então, essa é a atividade, né, humana que, através de se unir, através, então, da sua atividade anímica, o meu pensar, o sentir e o querer com a natureza, que vai reconhecer esses
processos que estão aí no mundo e resgatar, né, essas ideias agora criadoras que estão derramadas no mundo, e derramadas no mundo de matéria, no mundo manifesto da existência. Por si, elas só vão encontrar o final, o fim, né? Para existir e viver para um processo de desenvolvimento posterior, elas necessitam, então, desse reconhecimento humano. Então, o que foi pensado e o que foi vivenciado espiritualmente pelo homem na Terra, agora também é reconhecido e é válido para o mundo espiritual e constitui aquilo que vai ser a matéria para uma evolução, para as evoluções futuras, para um processo evolutivo futuro. Resgata essa criação, agora manifesta nessa mundo de sabedoria manifesto na Terra, como potencialidade para esse desenvolvimento futuro. Então, isso serve para cada coisa, para cada ser, para cada substância, para cada planta, para cada animal que está no mundo. E a primeira vez que me pediram para falar sobre esse assunto foi num congresso que teve em 94, era um congresso pan-americano de medicina antroposófica, e a Micaela me pediu para falar do medicamento como ser espiritual. E aí, preparando, pensando nisso, né, e agora, nessas palestras aqui online, às vezes tem temas semelhantes, então eu vou procurar o que foi que eu falei, né, naquela época, né? Tanto tempo atrás, né? E aí a gente vê que tem uma atualidade muito grande, né, nesse conteúdo, né? O conteúdo que foi preparado para lá é o conteúdo que é válido ainda. Então, nessa palestra de 94, quis trazer um exemplo de um ser da natureza que estava completamente ameaçado de quase não existir mais, né? Então, 94 é a época que tinha tido a Rio 92, né, a primeira conferência do clima e a conferência de meio ambiente, né, que foi no Rio, e se estava começando a pensar nesses processos, né, na conservação, da necessidade de você ter preservação, conservação e conhecimento, né, dos seres da natureza. Então, lá eu falei de uma coisa que estava sendo noticiada naquela época, de uma notícia, que era sobre a ararinha azul. Então, a ararinha azul está, né, em ameaça de extinção, justamente por ser bonita demais, né? Por ser bonita demais, ela despertou essa cobiça do ser humano, essa cobiça de posse, e ela foi caçada para ser usada como animal de estimação, que a gente não pode dizer nem isso, de decoração, né? E ela foi caçada até praticamente se extinguir da natureza. Então, nessa época, se tinha por volta de 20 espécimes em cativeiro e um único exemplar macho que ainda estava em vida selvagem, lá naquela região da Caatinga, né, do sertão de Pernambuco, Bahia, onde ela é nativa. E naquela época ainda não tinha reprodução em cativeiro, então a intenção era se conseguir uma espécie fêmea, né, para trazer, para ver se soltaria uma espécime fêmea de cativeiro para fazer par com esse único exemplar macho que estava na natureza e ver se eles poderiam ainda se reproduzir na natureza. Isso foi em 94. E a partir daí você tem, né, até agora, acompanhando essas notícias. E as pessoas que assistiram começaram a me passar, né? Eu também achava notícias aqui e ali no jornal, mas na época eu recebia recorte de jornal pelo correio, né, envelope pelo correio. Depois comecei a receber anexo de notícias por e-mail, né? E agora a gente vê, compartilha nas redes sociais, ou no WhatsApp, ou, né, toda notícia, ou no Facebook, né, toda notícia nova que vem sobre isso, né? Então, acho que muita gente tem acompanhado,
nesse ano, ou no final do ano passado, acho que foi já nesse ano, que a Alemanha, então, devolveu 30 exemplares que estavam em cativeiro. Nesse ínterim, se conseguiu a reprodução em cativeiro dessa ararinha azul. E ela, então, a Alemanha entregou 30 desses exemplares, que agora foram para algum lugar não conhecido, né? Não se sabe onde eles estão, porque corre-se o risco de tráfico de animais ainda tentar, né, roubar esses animais, porque eles são, por incrível que pareça, muito valiosos, custam muito, né? Porque ainda tem gente que quer ter ele de decoração na sua casa. Então, era eu disse esse exemplar, isso porque eu achava que era muito difícil que se conseguisse, né, ter alguma perspectiva de se ter esse animal de volta à natureza, que ainda é muito difícil de se ter. Mas o amor humano, né, dedicado a esse animal, apesar do amor egoístico de muitos ter causado quase a sua extinção, mas o amor e a dedicação de muitos humanos de se ocupar e pensar e querer preservar, então resgata essa essência, né, desse ser, né, desse animal que é a ararinha azul. E, na época, tinha visto uma reportagem, né, em televisão, que contava essa história, e uma pessoa da região, porque o movimento para tentar salvar essa espécie mobilizou as pessoas daquela região para que elas ajudassem na preservação, monitorassem aonde estava esse exemplar macho, onde ele foi visto, por onde ele estava circulando. Então, as pessoas da mesma comunidade que caçou esse animal até a extinção, agora estava mobilizada na sua preservação. E uma dessas pessoas disse que o que a gente ama, né? O que é preservado, né? E o que é amado não morre nunca, né? Existe para sempre, né? No coração, na alma, no amor humano. E esse, então, é a atividade, é a ação humana, através, então, do seu reconhecer, do seu pensar, sentir e querer, anímicos, que são agora dissociados, né? Mas através da atitude que tem, na relação que tem com o mundo, na ação que tem para com o mundo, ele pode e deve, que é a tarefa humana, enquanto se desenvolve como ser espiritual, agora ele desenvolve a virtude anímica que concilia, que junta, que unifica essas três virtudes do pensar, do sentir, do querer dissociadas. E essa virtude é o amor. E o amor é, então, o que os animais podem vivenciar através do humano. É aquilo que vai, então, poder redimir o que está no mundo. E essa também, então, é a atividade farmacêutica. A atividade farmacêutica vai ser essa atividade de espiritualizar. Então, agora, não somente através do reconhecer, através do pensar, que isso faz parte, porque para reconhecer qual a virtude, qual o processo na natureza que está vinculado a um processo saudável e danificado e patológico no ser humano, é um trabalho, né, de reconhecer e de pensar. Reconhecer qual o processo envolvido, qual o processo farmacêutico necessário para cada preparação, para cada substância, para cada planta, para cada animal, ou então qual o processo para cada patologia e quais são os elementos, quais as substâncias que precisam ser juntadas, por qual processo. Então, essa é a tarefa do farmacêutico e do médico, né? Então, o pensar reconhece os processos que configuram a substância, a vontade, né, o querer transforma materialmente, com a força da mão, né, materialmente essa substância, submetendo-a aos processos que levam ela
tiram ela, então, de uma condição físico-material e levam ela para uma condição transubstanciada a uma condição espiritualizada. E o sentir humano percebe, né, se compadece do ser humano doente, né, nos compadecemos, nos cantamos o miserere uns aos outros, né, se compadecemos um ao outro da dor do outro, seguimos o caminho do Parsifal para a pergunta do que tu padeces, qual é a tua dor, o que está te causando sofrimento. Então, isso, principalmente o médico, né, faz isso, e o farmacêutico transubstancia, espiritualiza a substância que agora vai corrigir, né, vai trazer um processo sadio que está saudável na natureza para aquele processo que está, então, danificado pela atividade livre do ser humano. Então, era isso que eu queria trazer hoje como contribuição, os 45 minutos, 45 minutos, e agora a gente, então, responde algumas perguntas, que acho que entraram pelo chat, né? Sim, Marilda, muito obrigada pela sua contribuição com os saberes antroposóficos. E a gente tem certeza, de vez em quando, se a gente esquece, mas é sempre bom lembrar e agradecer você pelo seu trabalho na antroposofia. Se a gente esquece de vez em quando, deixo aqui registrado para a gente nunca esquecer, nunca mais te agradecer. Bom, agradecemos uns aos outros, né? Como a gente canta o miserere uns aos outros, a gente também agradece uns aos outros. Bom, entrou algumas perguntas, Marilda. Então, da Cláudia Prado de Paula, ela pergunta: doutora Marilda, a senhora poderia falar um pouco sobre a utilização dos óleos essenciais? Então, aí é específico, né? Nesse tempo que a gente tem disponível, eu fiz uma situação bem geral, né? O que eu poderia talvez dizer, né, para não deixar sem resposta, é que os óleos essenciais, eles trazem processos de calor, né? Eles trazem processos calóricos, né, contidos na planta. As plantas com os óleos essenciais, o óleo essencial da planta é uma expressão de processos calóricos. Então, aí, qual planta especificamente para qual situação, aí é uma aula específica ou um curso específico, né? Eu acho que não tem como abordar especificamente isso agora aqui nessas respostas, senão vai ficar só essa. Olá, Marilda, é o Paulo Tavares. Você é realmente uma figura icônica no nosso meio, né? Devo muito do que eu sei de antroposofia a você e ao Flávio, seu esposo. Quero fazer esse agradecimento em público. Foram muito importantes na minha formação, né? E tem uma pergunta aqui da Ana Rosa Belato. Ela dá boa tarde e pergunta o seguinte: doutora Marilda, poderia comentar por que os medicamentos antroposóficos são mais utilizados na escala decimal ao invés da escala centesimal? Então, isso acho que vem de quase como uma tradição também, porque a medicina antroposófica, a farmácia antroposófica se desenvolve mais na Europa, Alemanha e Suíça, né, Alemanha, e lá, mesmo na homeopatia, se usa mais a decimal mesmo, né, então, vem do histórico. Por outro lado, se usa muita coisa em dinamização muito baixa, em que você está usando quase, ainda materialmente, ainda está usando substancialmente, quase como de um fitoterápico, né, passando para um processo de dinamização. Então, na centesimal, o substancial já desaparece rapidamente, né? Uma C2, um para 100, um para 1000, já praticamente não tem. E aí, um para 10, um para 100, né? Um para 1000, você já tem ainda mais a possibilidade de usar as coisas ainda mais substancialmente. Mas também isso é coisa bem mais específica, né, que a gente precisa aí do curso de farmácia. E eu remeto também para a palestra do Flávio, que vai ser um pouco mais específica
na próximo sábado. Obrigada, Marilda. Temos mais uma pergunta, que eu também, da Ana Lúcia. Gostaria de saber se esse tipo de remédio é eficaz para artrose e para substituir os medicamentos alopáticos usados na reposição hormonal da menopausa. Obrigada. Eu posso passar a pergunta para a minha colega, para a própria Luciana, que entende muito mais desse assunto do que eu, a Heloísa e o Paulo. Mas, não sei, vocês querem responder? Porque essa é uma pergunta médica, né? Na verdade, tem essa pergunta e tem mais uma também, que é mais da parte da área médica, que é a Mari Lanes. Qual a abordagem antroposófica da hipertensão arterial? Na verdade, realmente passar em consulta, né, com o médico antroposófico. A antroposofia sempre vai ter um olhar para essas questões, vai fazer um diagnóstico, vai ver o que é necessário de tanto da alopatia quanto da antroposofia, uma não exclui a outra. Então, a antroposofia vai estar somando, ampliando, né, como nós chamamos, né, vai ampliar a arte médica. Então, nós vamos compor. Quer dizer alguma coisa, Paulo? Eu acho que uma das características da medicina antroposófica é que ela individualiza muito o paciente. Quer dizer, mesmo na medicina clínica geral, hipertensão não quer dizer a mesma coisa em todas as pessoas. Então, a gente não pode responder é eficaz para hipertensão, porque tem vários tipos de hipertensão, né? E mesmo nos processos menopáusicos, você vai encontrar sintomatologia muito diversa de uma pessoa para outra. Então, a função da medicina antroposófica é individualizar esse caso e fazer, como disse a minha colega, uma abordagem que, às vezes, pode suprimir o uso de outro medicamento ou, às vezes, vai trabalhar conjuntamente com outros medicamentos. Na antroposofia não existe nenhuma birra contra nenhum tipo de medicamento, seja ele homeopático, alopático, fitoterápico, porque é uma medicina que agrega recursos e não está disputando com nenhum outro recurso. Então, acho que isso pode ser uma resposta legal para essa pergunta. Né? Sim. Muito bem. Quer passar a próxima, Paulo? Eu queria dizer assim, cada caso é um caso, né? Então, realmente, aí é a questão desse reconhecer, desse sentir do médico, de reconhecer do que padece aquela pessoa e averiguar se pode ou não, porque às vezes ela precisa, né, de um analgésico. Então, ela poderia até, vamos substituir, tirar toda a alopatia, mas a pessoa tem dor, né? Então, enquanto você não consegue tratá-la a um ponto em que ela possa dispensar aquilo, ela precisa daquele medicamento. E a medicina antroposófica, a farmácia não vai dizer, não, imagina, vai usar o analgésico porque é medicamento alopático. Então, mas isso é o critério do médico com o seu paciente. Pode até ser que possa um dia tirar, mas não quer dizer que você chegar lá e joga tudo aquilo fora, porque agora nós vamos usar só isso aqui. Isso não é possível. Muito bem colocado. A individualização do caso é fundamental. Nós temos uma pergunta agora que é a respeito da meditação que você citou, da Luzia Raquel. Ela fala assim, eu quero unir o meu pensar, sentir e querer anímico com a natureza. É isso? Acho que ela quer saber mais da meditação. Sim, é uma meditação para os médicos, que foi justamente estava nesse congresso pan-americano de medicina antroposófica, tinha uma palestra da doutora Micaela Glöckler todos os dias, e depois à noite tinha palestras variadas, né? E aí, numa palestra anterior, ou naquele mesmo dia em que eu fiz essa palestra, ela tinha trazido essa meditação, né, para trabalhar com os médicos, que era essa meditação. Então, eu anotei ela no meu texto, porque eu achei que ela era muito de acordo com o conteúdo que eu estava trazendo. E é isso, para trabalhar e reconhecer os medicamentos, reconhecer os processos das substâncias como medicamento, os processos farmacêuticos necessários, o processo de cada um dos pacientes, para encontrar qual o medicamento mais adequado para aquele caso. Então, o que o médico e o farmacêutico fazem é esse processo.
né? E para isso ele tem que ter essa vontade, né? Essa vontade colocada no seu ser anímico, e eu quero unir o meu pensar, sentir e querer anímico com a natureza. E se você desenvolve esse processo, né? Não só como uma frase exterior, mas como um trabalho interno, você vai chegar naquilo que eu cheguei no final, que é essa conciliação desse pensar, sentir e querer dissociados, que agora é o danoso, é o que danifica, é o que traz o processo da doença, nessa virtude anímica amorosa que traz a cura. Marilda, o nosso colega Marcos Antônio Trajano, ele fez uma pergunta para você. Qual o impacto do uso de matérias derivadas de animais no desenvolvimento humano e dos animais? Então, eu acho que o que eu tentei colocar aqui é esse processo da redenção, né? Os animais, eles ficaram numa situação, assim como as plantas dos minerais, numa posição de renúncia ao seu próprio desenvolvimento para que o ser humano se desenvolvesse. Agora, no desenvolvimento humano, ele incorpora, né? Ele resgata esses seres da natureza, não só os animais, mas como as plantas e os minerais, de volta para a sua constituição. Então, o processo farmacêutico de preparar o medicamento, de reconhecer os seres da natureza como medicamentos, ou como alimento, ou como seres, né, da existência, esse é o processo que redime, é um processo de redenção da natureza, de humanização, espiritualização que redime. Como a poesia do Christian Morgenstern, né, do Lava Pés, né? Então, esses seres todos da natureza, né, o ser humano agradece a cada um deles e eles dizem, então, agora nós é que nos ajoelhamos diante de ti, ó criança humana, porque através de ti nós somos, né? Então, essa é o processo que é feito. Então, esses seres, agora, através de nós, humanos, eles são. Muito bem, Marilda. Temos aqui uma pergunta de Mônica Rezende, uma colega sua farmacêutica que mora agora na Bulgária, muito querida aqui, nossa aluna. Ela gostaria de saber mais sobre Hahnemann e a correlação entre a homeopatia e a antroposofia. Então, Mônica, nossa, está me ouvindo longe? Muito tempo que eu não vejo. Então, Hahnemann é como um precursor, né? Ele foi o primeiro que começou, quer dizer, os alquimistas já faziam isso, né? Mas o alquimista ainda, isso fica substancial, que começou a fazer esse processo de sutilização, de desmaterialização e espiritualização da substância. Mas isso também é muito específico, né, para agora, e também remeto à aula do Flávio no sábado, que aí ele vai, a aula é sobre elementos, éteres e processos farmacêuticos, e aí ele vai desenvolver na 1h30 esse tema específico, fica mais fácil de fazer isso do que agora aqui nos restantes de minutinhos que eu tenho para responder as perguntas. Certo, obrigada, Marilda. A Laura Lira, desculpa, a Juliana Casé quer saber qual é a previsão para a formação de farmacêuticos antroposóficos, Marilda. Então, a gente está aqui nessa situação complicada que estamos todos, né? Então, a gente precisa realmente reiniciar, né, um curso de formação. E, por enquanto, a gente está fazendo dessa forma, né, mais aberta, mais livre, né, trazendo conteúdos que são relativos a essa formação farmacêutica. E aí preciso de
chegar a um acordo com os nossos colegas da Associação Brasileira de Farmácia Antroposófica e quando que a gente vai encarar o desafio de reiniciar uma turma nova, especificamente em formação de farmácia antroposófica, porque é um desafio bastante complexo, mas está previsto, vai vir. Obrigada. Marilda, eu posso fazer mais uma pergunta prática para ajudar quem está escutando, nos ouvindo? Qual é o melhor jeito de conservar a medicação, tanto da antroposofia, homeopatia? Qual é o melhor local da casa? O que a gente deve fazer para conservar da melhor forma possível? Ah, sim, o medicamento, né? Isso. A melhor forma possível para conservar é conservar num ambiente que não seja nem muito quente, nem muito frio, né? Tem que manter uma temperatura. Dificilmente, até pouco tempo atrás, a gente poderia dizer que dificilmente um ambiente dentro de uma casa estaria submetido a condições de temperatura muito excessivamente alta, excessivamente baixa. Hoje já não dá mais para dizer, né? Depois desse último setembro, outubro que nós tivemos aqui com temperaturas tão extremas, a gente não pode nem dizer isso, mas também não vai chegar a temperaturas que vai danificar o medicamento, porque antes de danificar, ou se danificar o medicamento, já matou a gente junto, né? Então, onde uma planta pode ficar, onde um ser humano consegue ficar, o medicamento também consegue ficar. Se puder deixar num ambiente que não esteja submetido à radiação excessiva, então, onde está, sei lá, a televisão, o computador, ou todas as coisas que têm uma radiação eletromagnética muito intensa, também seria bom. Mas também não é assim que vai estragar. Perdi meu medicamento, eu tenho que jogar fora porque eu deixei ele na minha mesa do computador ou na minha mesa na sala onde está a TV há algum tempo, né? Mas se puder deixar longe, é melhor. Muito bem, Maria. Não tem mais, eu acho que é isso. Não é assim tão. Tem gente que exagera, porque não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que também não. O medicamento ele é vivo e forte. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso evento. Tem várias perguntas de cunho médico sobre tratamentos e tal, que eu não vou trazer para você, porque não é a sua área específica e as pessoas devem fazer quando tiver um médico aqui ou fazer a seu médico. Mas tem uma pergunta muito interessante para a farmácia. A Laura Lira pergunta: a maltodestrina substitui a lactose no preparo dos glóbulos? Isso tem sido uma chatice, assim, quando a gente tem que prescrever, né? E as pessoas agora têm muita intolerância à lactose. Eu achei essa pergunta muito interessante. Você tem algo a nos elucidar aí? Glóbulos não são preparados com lactose, né? A lactose é usada no processo de trituração, né? Às vezes, antigamente tinha alguém que prescrevia trituráceo, aí seria a lactose. Mas glóbulos são feitos com sacarose, com açúcar, não tem lactose no glóbulo. E os trituratos e as cápsulas, tem algum outro veículo que possa, por exemplo, quando a gente vai usar o ferro-silício com ferro sulfúrico com silício, né, que é uma D1, tem que ser triturado. Será que tem outro veículo que possa substituir? Olha, nunca me ocupei muito, nunca pensei, nunca conversei, nunca discuti, nunca recebi essa pergunta. Então, aliás, eu devo aqui considerar, como eles disseram, que aula e aula de coisas gerais de antroposofia e tudo isso, os assuntos que eu tenho abordado, a farmacotécnica aí não é muito o meu âmbito de trabalho, nem na farmácia eu não trabalho. Então, eu não sei, se vocês perguntar, a gente pode dirigir a pergunta para os farmacêuticos que estão na ativa nesse âmbito, aí algum colega meu aí possa responder, porque eu realmente nem sei. Nunca nem vi essa pergunta. Tá ótimo, Marilda. Já são 6h01, estamos finalizando. Eu quero agradecer a Marilda. Você quer falar alguma coisa? Convidar para a live do Flávio, né, Marilda? Você quer repetir o convite?
Então, isso eu já tinha falado durante, mas eu reitero, porque muitas coisas que perguntaram e que eu fiz num apanhado geral dentro do contexto, né, da essência que eu queria trazer, que é a natureza espiritual do medicamento, eu passei sobre os processos, mas o Flávio vai fazer, então, essa aula no sábado, dia 31, às 15 horas, e aí ele vai abordar mais detalhadamente o conceito e os processos farmacêuticos. Aí, se quiserem, é pelo Zoom, mas eu publiquei agora há pouco no meu Facebook, na minha página, está lá, e está lá o ID, tudo bonitinho, vocês podem acessar. E eu queria agradecer imensamente a vocês pelo convite, a oportunidade de falar sobre a farmácia antroposófica, para que ela se torne um pouco mais conhecida no mundo. E eu agradeço de coração a vocês todos o carinho e o convite. Nós é que agradecemos você, Marilda, você e ao Flávio, por tudo que vocês já fizeram pela antroposofia. Se nós esquecemos de vez em quando de falar, aqui é muito bom para a gente poder falar e registrar o nosso agradecimento pela dedicação de vocês à nossa antroposofia. E eu quero convidar a todos para os próximos eventos que nós vamos ter daqui a 15 dias. Já deixa eu colocar. Nós temos no dia 11 de novembro, a próxima palestra dos Saberes Antroposóficos será com o Paulo Tavares, apresentando os aspectos suprassensíveis do desenvolvimento cósmico e humano, às 17 horas, novamente, aqui no Facebook da Nacional. Para os colegas médicos, temos a educação continuada, que vai acontecer dia 21 de novembro, às 10h30. E já queremos convidá-los a todos para o ano que vem, do dia 2 a 4 de julho, para o 14º Congresso Brasileiro de Medicina Antroposófica e o 9º Simpósio de Terapias Antroposóficas. Então, salvem já as datas e sintam-se todos convidados. E obrigado aos colegas, Paulo, Heloísa. Nos vemos aqui daqui 15 dias. Muito obrigada. Tchau, obrigado a todos. Obrigado, Maria.